Nessa tarde chuvosa, o nosso bate-papo vai abordar o tema direito da saúde. E para falar desse tema, ninguém melhor do que ele, Dr. Rafael Vieira, que além de especialista no assunto, é um cara extremamente elegante. Rafael, brincadeiras à parte, eu posso afirmar sem medo nenhum de errar que é, com certeza absoluta, uma das maiores autoridades na área. Ele vem pautando a atuação dele nessa área de direito da saúde há um bom tempo, né, Rafa? Então, a gente vai abordar esse tema porque é um tema de extrema relevância, é um tema que figura no nosso cotidiano e está na nossa casa, está no nosso trabalho, está dentro do nosso escritório, né, Rafa? Então, vamos tentar conduzir de uma maneira bem descontraída para que os nossos seguidores, os nossos ouvintes, eles possam desmistificar esse tema, né? E por que não, passarem a entender que é possível buscar o direito e que a gente tem que brigar por ele. Então, Rafa, eu vou começar com uma pergunta bem objetiva. O que hoje, né, como advogado atuante, especialista na área, quais são os maiores problemas que você vê com relação ao direito da saúde e como você vem tentando conduzir esses problemas? Arthur, boa tarde. Agradecer pelas palavras. Nós nos esforçamos muito aqui para levar o direito das pessoas, né? Graças à estrutura e todo o conhecimento que flui aqui nesse escritório para levar aí a garantia do direito dessas pessoas que são o tempo todo, infelizmente, afetadas pelo sistema, né? E a sua pergunta nos traz uma reflexão aqui de dados alarmantes. Infelizmente, o que a gente tem visto é um crescimento exponencial do número de ações que trata da natureza da saúde. Segundo o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, de 2020 a 2023, nós tivemos um salto de mais de 50%, no número de ações ajuizadas. Saímos de um número que estava em 80 mil ações em 2020 para 122 mil ações em 2023. E aí a pergunta né? Por que isso está acontecendo? E a resposta está que o consumidor, o beneficiário do plano de saúde, uma coisa é a expectativa que ele tem quando ele contrata. Outra coisa é aquilo que efetivamente é fornecido pelo plano de saúde. E a gente sabe que as pessoas, quando procuram um plano de saúde, ela está buscando aquilo, por quê? Ela não quer ficar refém do SUS, exclusivamente, com receio de repente, ela não ter o atendimento que ela precisa. Isso faz com que ela, então, se movimente para ir para o setor privado, buscar esse atendimento no plano de saúde. Mas, ao se deparar com algum tipo de necessidade da saúde, infelizmente, ela se surpreende com uma negativa. E aí, no dia de encontro com aquilo que você perguntou no final, essa negativa ela se dá com terapias. Então, o maior problema que a gente tem hoje de fato, são as negativas, né? As constantes negativas dos planos de saúde, né? Exato. E aí a gente contrata um plano de saúde para ter segurança e, de fato, nós não temos segurança nenhuma. Não tem. Os dados são alarmantes, como eu te falei, né? Um salto um salto de 50%. 50%. O número de ações cresce muito, a quantidade de planos de saúde que surge no mercado também é crescente, né? Que mostra uma concorrência aí. Uhum. Mas a gente vê que os direitos dessas pessoas cada vez mais continuam sendo violados, né? Os planos de saúde, para essas negativas, eles vão se amparar
que não está no rol da ANS, que o que ficou regulamentado está no contrato, que aquilo não tem uma comprovação científica. E no final, essas questões todas, elas são superadas por direitos que as pessoas têm reconhecido no Código de Defesa do Consumidor, na Constituição. Contrato, por exemplo, é um contrato de adesão. Ele não tem opção. Tem que assinar e é aquilo, e pronto. Depois, na hora que ele mais... A gente não discute contrato, né? A gente simplesmente adere ao contrato. E muitas das vezes são cláusulas abusivas. Uma questão que está reconhecida pelo Poder Judiciário. Em muitos momentos, aí, em inúmeros processos, e aqui cabe a gente trazer uma informação muito importante. Esses processos de natureza da questão da saúde, ele precisa de profissionais especializados para tratar dele. Aqui não dá para ser generalista. E a gente vê isso porque aqui no escritório, quando nós recebemos o cliente, o acolhimento que nós fazemos, desde da chegada dele, a orientação, como que ele precisa recolher toda a documentação que é necessária para poder instruir o processo, tudo isso é pensado como um produto de prateleira. O serviço aqui ele é feito de uma forma personalizada, exatamente porque a instrução do processo vai definir o resultado. Você tem que pensar, desde o início, tudo que você precisa construir para poder efetivamente conseguir alcançar um êxito nessa demanda. De tal forma que demandas aventureiras, sem você fazer uma coisa personalizada, pode comprometer o direito dele no final. Então, assim, esse é um detalhe importante, né, Rafa? Às vezes a pessoa tem o direito, né, aquele direito é super discutível, aquela negativa é super discutível, mas o profissional que vai conduzir o assunto, às vezes ele não tem a capacidade de analisar a questão documental e produzir, né? Vamos usar o português correto, porque às vezes o laudo ou a indicação ela é falha em algum aspecto. E o juiz, ele não é técnico, ele tem que ser o mais objetivo possível e analisando o documento. Aí vem a importância de ter um profissional que realmente atua na área e sabe ali os caminhos que tem que seguir. E o primeiro juiz da causa, de fato, é o advogado, né? E essa é uma questão relevante que você já abordou, que é a análise documental, né? Quando a gente fala de negativa do plano de saúde, essas negativas, óbvio que a negativa pode ter vários motivos, são vários motivos de negativo. Mas vamos falar de um padrão. Dentro da sua área de atuação, o que você vê mais a título de negativa? É um tratamento contra um câncer, um tratamento home care? Com o que você se depara mais? Quais são os maiores abusos aí de negativa de plano de saúde? Existem... Eu sei que vai ter de tudo, né? Mas vamos inúmeros. Pensar num padrão. Assim, os campeões de audiência. Os abusos são inúmeros. E o que a gente vê mais nos causa até surpresa. Por exemplo, a pessoa está hospitalizada, precisa ir para casa, o médico recomenda o home care, então a família vai lá e faz o requerimento, e depois ela se depara com uma negativa. E fica naquele imbróglio. Braço de ferro, né? Você quer mandar a pessoa para casa, mas precisa fazer toda aquela estrutura do home care, né, com profissionais que podem fazer o atendimento ali de enfermagem 6, 12, 24 horas, os insumos, os equipamentos que vão precisar serem estruturados ali no ambiente. Precisa ver se a casa da pessoa também, como que vai... consegue, né, receber todo esse aparato. Uhum. E o plano de saúde vem e diz, estou negando. Se coloca no lugar da família, no momento em que ela mais precisa, no momento que ela está sofrendo, pagou aquele valor, as mensalidades religiosamente para poder ter aquele acesso, aquele tratamento, aquela necessidade médica, tem uma prescrição médica e o médico é a autoridade para falar o que o paciente precisa. Não é o Poder Judiciário, não é o plano de saúde, é o médico que faz o acompanhamento do paciente. E ele está dizendo,
Tá lá a prescrição dele, home care, com enfermagem de tantas horas, com tais e tais insumos. E, infelizmente, a gente vê a família se deparando com uma situação dessa. A família precisa, a toque de caixa, correr atrás de um profissional especializado que consiga dar essa orientação e adotar as medidas cabíveis com rapidez, porque o tempo é curto também, precisa de urgência. Aí entra a importância de já ter um conhecimento técnico e saber olhar os documentos e direcionar de forma correta. Porque às vezes é aquilo que a gente falou. A pessoa tem o direito, ela tem todos os argumentos, mas a questão documental ainda não está bem elaborada. E o Poder Judiciário não tem fechado os olhos para isso. Nessas situações, ao adotar a medida judicial cabível e você realizar no corpo da ação um pedido de liminar, o Poder Judiciário tem concedido com rapidez, porque é um caso de extrema urgência que pode trazer prejuízos... Pode representar, às vezes, a morte. Irreparáveis ou até mesmo levar ao óbito, como você acabou de destacar. Então, assim, adotar a medida cabível com base nesse relatório médico que está ali de forma expressa, indicando a necessidade daquele tratamento. Temos precedentes nesse sentido do STJ, do Tribunal de Justiça de São Paulo, sinalizando que tem direito ao home care em casa, né? Então, eu contei aqui um cenário extremamente delicado, mas nós temos casos de procedimentos cirúrgicos também, onde você também precisa ter essa urgência e o plano de saúde nega, podendo trazer prejuízos irreparáveis ali, ou até mesmo o óbito. Uma medida judicial dessa, você não pode errar o caminho que você vai percorrer, sob pena de trazer ali prejuízos irreparáveis. Sim. Né? Então a gente tem todo esse cuidado aqui no escritório, temos uma equipe fantástica que é capaz de conduzir um processo desse de uma forma extremamente que possa trazer resultados, né? Você mesmo, né, Arthur? Sim. Você é professor nessa área, né, e conduz muito bem esse tipo de processo com estratégias incríveis. O que a gente precisa realmente é levar para as pessoas essa mensagem, porque muitas delas, imagina, a pessoa não tem não tem o conhecimento, ciência de que ela tem aquele direito, né? E naquele momento, o discernimento dela está pensando só na vida daquele ente familiar que está lá acamado. Mas ela precisa buscar ali um profissional técnico. O advogado tem que ser a solução do problema, ele não pode ser mais um problema. Com essas características. Eu me recordo de inúmeros episódios assim, que me marcaram a carreira, onde eu estava já reunindo meus pertences para ir embora, né? Encerrando o expediente no escritório, e de repente eu recebo uma ligação dizendo: acabei de receber aqui um contato seu como indicação para trabalhar um processo onde a pessoa precisa para ontem de um procedimento cirúrgico. Eu parei tudo que eu estava fazendo ali naquela hora, orientei a pessoa, disse para ela o que ela precisava reunir de documentação, né? Mensagens de WhatsApp, áudios, tudo que tratasse daquela operação ali, das tratativas com a operadora de saúde. E imediatamente comecei então a trabalhar o assunto. Em um dia, passei a madrugada efetivamente me debruçado sobre o caso, construindo ali, né? Identifiquei até ali na construção, olha só que coincidência, era uma criança e o aniversário dela era no mesmo dia que o meu. Eu falei assim, nossa, a gente está predestinado mesmo acho que nós nascemos para ajudar as pessoas, né? A nossa profissão é muito nobre, porque ela é capaz de produzir esses resultados que podem salvar uma vida, né? Embora não sejamos médicos, mas nós somos ferramentas. Somos instrumentos, né? E construindo aquele processo ali, rapidamente, após concluir, distribuir, conseguir o resultado em menos de 24 horas do horário que eu recebi a ligação.
Agora, o cumprimento... Aí depois a gente entra em outras questões, né? Que é um tema que eu vou abordar em seguida, que é o efetivo cumprimento da ordem Tivemos a judicial. liminar, enviamos para a família, ela ficou super feliz ali com o resultado, mas eu disse, ó, eu, particularmente, só acredito naquilo que eu vejo. Uma coisa foi nós obtermos a decisão, agora a gente precisa do cumprimento. Que é talvez o mais complicado. E com tantas demandas hoje no Poder Judiciário de plano de saúde, que a gente vê uma desídia deles muito grande, tentando protelar para não cumprir, né? E nesses casos, acaba que o Poder Judiciário, quando percebe que existe essa desídia, ele acaba aplicando ali multas altíssimas. Em alguns casos, até já liberando o valor para efetivamente dar cumprimento, né? Ou, nesse caso em específico, aí era necessário um procedimento cirúrgico, o Poder Judiciário mandou dar o cumprimento sob pena de uma multa muito significativa. Aí realmente houve a movimentação para o cumprimento daquela decisão. Então a gente fica muito feliz, é gratificante de alcançar um resultado como esse. Mas a gente não fica só nessa questão de procedimento cirúrgico. A gente vê planos de saúde serem encerrados de forma unilateral, sem análise de se existe ali alguém que compõe aquele plano, né, em tratamento. E muitas das vezes a gente vê crianças com doenças, com diagnósticos bem complexos, que utilizam do plano e de repente se deparam ali, né, são dependentes, se deparam com aquele encerramento unilateral do contrato, a qualquer momento podendo ser interrompido o tratamento em que ela está realizando. E aqui a gente tem que destacar, se o médico prescreve, só ele que pode vir a dizer, ó, estou liberando, estou dando alta. Se não tem alta, o contrato não pode ser encerrado de forma unilateral. E essas discrepâncias, essas distorções que são feitas pela operadora de saúde, o Poder Judiciário tem corrigido. Tem corrigido. A gente tem visto inúmeros planos cometendo esse tipo de situação. E aqui me vem até a cabeça também planos que são antigos, onde as pessoas têm ali um custo baixo até, né, que não seguiu a atualização dos planos que hoje são comercializados. E na hora que o plano percebe qualquer tipo de oportunidade para tentar cancelar aquele contrato, né, tipo um inadimplemento por 60 dias, daria direito a eles de estarem encerrando esse contrato. Eles já vão lá e encerram. Só que não é bem assim. A gente tem que analisar isso com cuidado. De repente, não foi feita a comunicação que estava aquela inadimplência. Adequada, né? Que é um dos princípios básicos do Código de Defesa do Consumidor. Publicidade e informação adequada. Exatamente. Aí a pessoa se vê numa situação onde ela nunca quis dar causa. Primeiro, ela não foi alertada adequadamente quando contratou. E depois, ela não foi comunicada de que aquela inadimplência teria o condão de ensejar a rescisão do contrato. Exatamente. E essas pessoas, da maior parte das vezes, né, são planos antigos, são de idades mais avançadas. Né, e ela precisa de algum familiar que tenha ali essa expertise de buscar ali um profissional, né, com capacidade para poder visualizar essa situação e adotar a medida cabível no Poder Judiciário para impedir que esse contrato seja encerrado. Né? E vivemos também essa situação de encerramento de um contrato de forma unilateral. Ô, Rafa, te interrompendo, mas falando um pouco dessa questão da inadimplência. Via de regra, o usuário ele não pode ter 2 mensalidades pendentes, é isso? Via de regra. Óbvio que eu imagino que deve variar de alguma maneira ou outra, mas via de regra. 60 dias de inadimplência, existe uma resolução que autorizaria o plano a, então, promover essa rescisão unilateral. Antes disso, não. Não. Né? Mas... E uma coisa é o encerramento do plano. Outra coisa é o usuário se dirigir até um médico conveniado com uma mensalidade pendente. O médico ele pode se negar a atender ou o médico tem que atender mesmo tendo uma pendência? O plano dele está vigente. Entendi. Então tem que cumprir. Existem meios cabíveis para cobrar. Se o plano está vigente, tem que atender. Né? Agora, como eu lhe disse,
é importantíssimo você analisar todo o contexto, porque muitas das vezes você está falando de uma inadimplência ali que existiu, que existe de repente, mas que não foi ele que deu causa. É um cadastro que está desatualizado, por isso não chegou a comunicação, e você não pode atribuir Não pode rotular o usuário como um devedor, né? Ele contumaz e encerrar ali e impedir ele, de repente, de dar continuidade num tratamento que é importantíssimo. As pessoas trabalham uma vida inteira e quando elas aposentam, é o momento em que elas mais precisam do plano de saúde. E o que a gente vê de pessoas que, ao se desligarem da empresa por aposentadoria, elas acabam se deparando com um cenário catastrófico, onde são apresentados valores extremamente exorbitantes para elas. Porque ela vai deixar de fazer parte do plano da empresa, é isso? Exato. É uma distorção. Também existem previsões para garantir o direito daquela pessoa a ter acesso a um plano de saúde daquela operadora nas mesmas condições à época em que estava vigente o contrato de trabalho dela, de cobertura, de assistência, de valores, né? Mas os planos de saúde, eles vão tentar vir com uma ideia de que eu tenho aqui um plano para funcionários ativos e um plano para funcionários inativos. Via de regra, o plano para funcionário inativo acaba sendo mais oneroso que o plano para funcionário ativo. Na verdade, na hora que a pessoa vai analisar aquele documento, o que ela vê é que não existe diferença nenhuma daquele plano para inativo que foi apresentado para ela com os planos que são praticados aí para o consumidor que chega lá para adquirir um plano deles. Não existe diferença, né? Porque eles não querem se adequar àquelas condições, porque para eles aquela pessoa não faz mais parte da empresa. É um absurdo. O Poder Judiciário tem corrigido isso também, mas aí para esse caso em específico, existe um julgamento que foi realizado onde restou definido, né, em recurso repetitivo, restou definido que a pessoa precisa ter contribuído com o plano na época que trabalhou na empresa, né? Então ela aposentou, né, mas ela contribuiu com o plano de saúde naquele momento em que ela tinha o plano pela empresa. E isso vai permitir a ela dar acesso. Daí a importância das pessoas guardarem o olerite, talvez. O olerite que tenha lá discriminado, né, que ela efetivamente pagava o plano de saúde. Que saía do salário ou da remuneração. Muitas pessoas não guardam esse documento, né? Não guarda. E aí você fica depois refém de ter que, dentro do processo, instruí-lo com provas de que efetivamente a pessoa contribuía com o plano de saúde para ela poder ter acesso àquela situação. Então hoje, abordando ainda dentro desse tema, a regra geral é essa. Então, se o trabalhador contribuía para o plano de saúde quando ele era empregado, ele tem o direito de seguir o mesmo padrão após a sua saída da empresa. Se porventura o pagamento era feito pela própria empresa sem nenhum tipo de abatimento, ele acaba não tendo esse benefício. E muitas essa é a regra. É a regra. Depois desse julgamento, sim. Antes não importava se ele tinha contribuído ou não. Hoje precisa analisar se houve a contribuição. E tem um tempo, Rafa? Por exemplo, assim, eu tenho que ter não pode distinguir. E você tem que distinguir o que é pagamento do plano de saúde do que é, de repente, eventual coparticipação. Tem planos aí que ele paga, ele acha que está pagando o plano, mas na verdade ele está pagando uma coparticipação. E aí tem um período mínimo, Rafa? Por exemplo, eu tenho que ter contribuído pelo menos 1 ano, 6 meses, 5 anos ou não. Basta eu provar que eu contribuía quando eu fui desligado. Basta você provar que você contribuía no período em que antecedia ali a sua aposentadoria. Então, mas existe um período mínimo? Por exemplo, eu tenho que ter contribuído 1 ano antes do meu desligamento. Tem sim. Tem uma norma que regulamenta o prazo que você tem direito. E a jurisprudência também veio se posicionando ao longo do tempo disso. Mais de 10 anos, ele teria ali por prazo indeterminado depois, se ele contribuiu por mais de 10 anos. A ponto que se um funcionário se desligar e ele tiver ali... 3 anos.
3 anos. Aí é feito um cálculo que se analisa que ele tem 1/3 do tempo em que ele esteve vinculado à empresa de direito de permanecer no plano de saúde. 1/3 daquele tempo que ele teve. Então, 3 anos daria aí 1 ano de direito se ele não está se aposentando, só está se desligando da empresa. No caso de então ele teria direito a aderir por mais 1 ano. Exato, porque ele não está aposentado. Entendi. Né? Isso é o que a norma vem dizer. Agora, mais de 10 anos contribuindo, tem direito de permanecer. Ele segue. Agora, essas pessoas que, de repente, não estão aposentadas, mas têm direito de permanecer por um período, né, que daria 1/3 ali do que ela permaneceu no plano, essas pessoas... passa esse 1/3 e, de repente, ela está fazendo um tratamento. E aí? Acabou esse prazo? Ela vai ficar sem plano? Boa. Não. Existe uma interpretação que é capaz você de fazer com algumas normas do ordenamento jurídico que dá uma extensão desse prazo por prazo indeterminado. E qual que é aí o argumento? Se a pessoa não teve alta do tratamento, como que pode ser interrompido? Sim. Não pode haver essa interrupção. Se ela não teve alta, mas isso tem que estar o quê? Materializado num relatório médico. Né? Não pode haver interrupção sob pena de você produzir ali resultados irreparáveis para a saúde dela ou podendo levar até óbito. Né? Se a pessoa quiser mudar de um plano para outro, dá para levar a carência também. Só que quando você leva a carência, presume que se você levou a carência para o plano que você escolheu, o novo, aquela carência do plano que antecede, ela vai estar o plano vai estar se extinguindo. Você não pode carregar a carência e permanecer com aquela carência naquele plano anterior, entendeu? E a carência não se aplica para urgência e emergência. A carência não se aplica para urgência e emergência, muito pelo contrário. A pessoa, se ela tiver uma necessidade ali, ela acabou de contratar o plano e ela tem uma necessidade de urgência ou emergência, ela pode sim utilizar-se do plano 24 horas após a contratação. Não é porque ela acabou de contratar que eles vão invocar ali a carência e vai impedir ela de ter acesso. Principalmente se aquela situação ali que está sendo requisitada pode trazer prejuízos irreparáveis para a saúde dela. Via de regra, uma urgência, uma emergência é algo que não dá para esperar, né? Exatamente. E com relação à carência, Rafa, a gente tem como discutir o prazo contratado? Existe um prazo que a jurisprudência entende como exacerbado ou o que está ali a gente tem que respeitar de fato? Cada caso é um caso. Por que eu digo isso? Em algumas situações, a gente tem que colocar na balança os valores, vida, saúde, né, se eles vão se sobressair a outros princípios, outras questões materializadas ali naquele contrato. Uma pessoa que está precisando de um procedimento de urgência e emergência, na urgência e emergência, acabou de contratar o plano, mas existia ali uma doença pré-existente. A pessoa deixou de contar essa doença pré-existente. Eu vou invocar essa carência e vou impedir ela de ter acesso? Então, o que eu vou precisar fazer? Entendi. Se a urgência e a emergência é decorrente de uma doença pré-existente... Se a doença pré-existente ela existe, né? E desencadeou uma urgência e uma emergência. Eles vão falar, não, mas peraí, isso daí é uma doença pré-existente, tem que ir para essa doença aí, isso que você precisa agora nesse momento, precisa ter uma carência. Não, dá para suprimir isso. Certo. Tem que flexibilizar. Primeiro eu vou olhar para a vida. Sim. O plano de saúde, infelizmente, ele está olhando para o lado financeiro. O que isso vai impactar? Aí eles vêm até com o argumento de que isso vai causar um desequilíbrio com outros beneficiários. Mas não tem como. A gente tem que entender que se o plano dá cobertura para determinada doença, ele tem que viabilizar tudo aquilo que é necessário para tratar dela. E a medicina, ela evolui. Ela traz recursos que podem, sim, permitir... muitas das vezes não é nem a cura, é estabilizar a doença. A gente sabe de situações que o que está se propondo,
que o médico está ofertando para o paciente é algo para estancar o problema, para ele não aumentar, para não agravar. E a pessoa tem direito. Onde está o princípio da dignidade da pessoa humana ali estampado na Constituição numa hora dessa? Eu vejo que é um tema extremamente complexo. E a internet, ela veio para o bem e veio para o mal, né? O importante, eu acho que é, de fato, procurar um profissional, porque às vezes a gente vai ler alguma coisa na internet, né? Os leigos vão ler alguma coisa na internet e vão achar uma situação quando, na verdade, a gente sabe que aquela recusa ou aquele procedimento adotado pelo plano, ele é indevido e pode ser revertido. Muito se fala, né? Quando a questão é cobertura, muito se fala da lista da ANS, né? Se é uma lista taxativa, se não é. Eu acho que seria até um tema para um podcast inteirinho falando disso. Mas o fato é que não, né, Rafa? A gente consegue, de alguma maneira, óbvio, que vai depender muito do caso concreto, mas existe ali uma válvula de escape quando o assunto é rol da ANS. É verdade, Arthur. Para o Poder Judiciário, no âmbito ali do STJ, se definiu que a lista ela é taxativa e não exemplificativa, ou seja, é só aquilo ali que está na lista e pronto. Mas o Poder Judiciário, nas instâncias inferiores... Para que os nossos ouvintes eles tenham mais clareza, o rol da ANS nada mais é do que uma lista, usar o português claro, né? É uma lista que a ANS reputou como os casos em que o plano deve cobrir. E aí é uma discussão se essa lista ela é exemplificativa, ou seja, se ela só indica ou se ela deve ser necessariamente respeitada. Basicamente é isso. Perfeita a colocação, exatamente. E o plano, então, ele vai se amarrar ali naquele posicionamento de que a lista é taxativa, é só aquilo ali que está na lista. É o que vai acontecer. Para nós, via de essa regra, lista, é o que vai acontecer. A negativa vem com base nisso. Ela é exemplificativa, ela não é tão abrangente. Ela fala o mínimo que o plano deveria oferecer, o mínimo. E não de uma forma limitada, né? A ponto de que a gente precisa, então, entender que exatamente por isso esse assunto ainda está muito aquecido. Houve uma repercussão muito grande quando desse julgamento, né? Várias figuras, personalidades da sociedade se posicionaram. Isso fez com que o Congresso se movimentasse e até construísse, editasse uma lei onde isso fosse revisto, o posicionamento que está lá, né? E a gente falou que até que os poderes eles são harmônicos entre si, mas aqui a gente vê até uma briga de poderes, né? Uhum. Muitas das vezes a gente fala até que as decisões são muito mais políticas do que jurídicas. O Poder Judiciário ali teve um posicionamento. Aí vai lá o Legislativo e cria uma lei fazendo um contraposto a isso. De tal forma que criou-se exceções, para não ficar exatamente daquela forma como foi colocada, com taxatividade. E a gente tem que ter um olhar clínico, né? Não pode olhar só para a lista. Na primeira instância, inúmeros outros tribunais aí têm se posicionado de forma a flexibilizar isso, de que essa lista não é taxativa. Eu tenho que olhar, foi prescrito pelo médico? O médico, de acordo com o Código de Ética, ele é a autoridade, ele tem que oferecer para o paciente aquilo que a medicina oferece de melhor. E se ele sabe que aquela técnica... É uma obrigação, né? Não é uma... ele tem a obrigação de oferecer. É óbvio que o plano de saúde, até por vamos falar assim, nos bastidores, dificilmente um médico que ele está vinculado ao plano de saúde vai oferecer, receitar algum tratamento que ele sabe que o plano não costuma autorizar, porque ele não quer criar um ruído internamente. Essa que é a verdade. Então, muitas das vezes, essas pessoas precisam até buscar profissionais que não tenham vínculos para poder conseguir ali um tratamento que efetivamente possa trazer um avanço para o tratamento do paciente, do beneficiário. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vê. Queremos mudar isso? Queremos. E qual que é a forma que existe para a gente conseguir avançar com essa pauta, com essa agenda? Você tem que recorrer do seu direito. Na hora que você vê que o seu direito está sendo mitigado, que o seu direito está sendo violado,
que aquela negativa ela é abusiva, você tem que nos procurar para a gente oferecer uma medida judicial capaz de reverter aquela situação, de mudar aquela situação que está distorcida. Agora cabe a você tomar essa decisão. Eu sei que é difícil naquele momento em que o seu ente familiar ou você mesmo precisa daquele medicamento. Arthur, mas são coisas absurdas. Já me apareceu um relatório, inúmeros relatórios, onde está escrito que aquele medicamento é para a sobrevida do paciente. Aí o plano de saúde vai e dá uma negativa, tratamento oncológico. Inúmeros precedentes reconhecendo aquele direito. Eu te pergunto, tá pensando na vida? Infelizmente, é só financeiro, né, Rafa? É só financeiro. E aí que vem aquilo que a gente conversou um pouco mais no início, que é a procura de um profissional que realmente tenha conhecimento de causa. Porque a gente, quando lida com a vida, a gente tem que saber o caminho que a gente vai seguir. E tem que trilhar o caminho certo, adequado, para que não haja mais perda de tempo, né? Com promessas que a gente sabe que não vão ser cumpridas. E aqui cabe destacar que essa preocupação de não ser algo generalista, né, é exatamente por conta das questões que circundam ali para instruir muito bem esse processo. Um equívoco pode, infelizmente, ser fatal. Ser fatal e algo que poderia ter sido evitado, né, pelo próprio profissional do direito na interposição da medida cabível ali contra aquele ato do plano. Os planos de saúde, algumas questões estão muito bem consolidadas, de que efetivamente ele tem que fornecer aquilo. E os planos insistem, por exemplo, até em limitar a quantidade de sessão de determinadas terapias. Não existe essa limitação. Não pode. Se a pessoa precisa, o médico prescrever, eu tenho que fornecer. A gente vê essa limitação no tempo. A gente vê acontecendo situações onde está falando lá, precisa de 5 sessões. Aí o que o plano de saúde faz? Limita. Mas não limitando as 5 sessões. Ele quebra o tempo da sessão em 30 minutos, por exemplo, ao invés de ser 60 minutos, e fala que está fornecendo 2, para dar uma desonerada. Até esse tipo de manobra a gente já chegou a presenciar, né? Infelizmente, é uma realidade triste, porque a gente sabe que as pessoas, como a gente falou no início, elas querem tentar buscar um melhor tratamento para não ficar ali refém de um eventual não atendimento no Sistema Único de Saúde. E para surpresa dela, aquilo que ela tinha expectativa, aquilo que ela esperava alcançar contratando o plano de saúde, ela não vê, né? Mas não tem outro caminho. Se você tem condições e pode ter um plano de saúde, ok, contrate. Esses contratos, eles são por adesão, você não tem opção, o que está lá você tem que assinar. Mas se você se deparar com uma situação que você tem a necessidade de alcançar algum tipo de tratamento, medicamento, insumo, equipamentos, né, órteses e próteses, cabe uma análise especializada para ver a possibilidade da adoção de uma medida judicial, né? E aqui eu quero parabenizar você pelo trabalho que você tem construído, levando essa mensagem para os seus alunos, porque eu sei que tudo isso que nós estamos falando aqui, você na sua carreira acadêmica é capaz de reproduzir para os seus alunos, né, para eles levarem essa mensagem aqui dentro do escritório, o tanto que você, Arthur, comandando essa área de direito à saúde, é capaz de produzir, nos incentivar, né, o conteúdo necessário para levar essa esperança para essas pessoas. Tá? Fica aqui meu registro. Ô, Rafa, eu acho que acho não, né? É um tema que a gente ficaria aqui noite afora falando sobre, mas eu acho que para o nosso primeiro bate-papo, acho que foi muito proveitoso. O nosso objetivo, acho que foi cumprido, né, Rafa? Que é levar para as pessoas a possibilidade para que elas busquem um profissional adequado e que tenha conhecimento, caso
caso ela ache que foi vítima ali de algum abuso por parte do plano de saúde. Esse recado foi dado. E dentro, né, do que pode acontecer, vamos marcar um outro bate-papo. Acho que a gente pode separar ali alguns temas, alguns casos, alguns cases que pode servir para várias pessoas ao mesmo tempo. E eu já deixo o convite para você, para que a gente volte aqui. É algo novo, aqui nós estamos em casa, né? Essa é uma das nossas salas de reunião e a gente começou esse projeto agora. Então, dentro do nosso projeto, eu já deixo o convite para você, Rafa, para você voltar e a gente falar um pouco mais sobre esse tema. A gente pode trazer talvez um convidado, né? Algum médico que possa falar também sobre, enfim. A área é sua, o comando é seu, meu amigo. Ou até prova real, né? Sim. As próprias vítimas desse sistema. Isso não falta, né? Que são capazes de reproduzir com uma precisão incrível aqui e mostrar essa dor que deve ser a dor de muitas pessoas. Com certeza. Convite aceito. É sempre um prazer compartilhar essas informações, esse conhecimento todo com vocês. Obrigado, Rafa. E vamos falar também não só direito da saúde, hein? Vamos tratar de outros temas também. Obrigado, Rafa. Um grande abraço a todos e até a próxima.